Amém. Obrigado, irmã. Louvado seja o Senhor pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos mais uma vez, para poder estudar um pouco da palavra de Deus e, sobretudo, concernente às profecias, né? Muito bem. Eu convido você para que abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 1, no versículo 1 e 2. Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito da maneira como o mundo protestante vê os acontecimentos, os últimos acontecimentos da história desse mundo. E vocês hoje vão começar a ter um vislumbre do porquê nós abordamos esse tema primeiramente, porque, biblicamente falando, todas as peças têm que se encaixar. Não pode haver pontas soltas. E quando nós falamos de profecia, sobretudo, o assunto não podia ser diferente. Todas as peças têm que se encaixar. Agora, quando a gente fala de profecias, a gente lembra sempre de Daniel e de Apocalipse. E quando a gente fala de Daniel e Apocalipse, qual é o tema central de Daniel e Apocalipse? Qual é o tema central que nós encontramos em Daniel e Apocalipse? Vamos ler Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Vamos deixar por aqui. Note que o texto bíblico está nos dizendo que o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá. Não foi porque Nabucodonosor era poderoso. Não foi porque Nabucodonosor era mais poderoso do que Israel naquela época. Mas, segundo a Bíblia, o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Joaquim, rei de Judá. E é interessante isso, porque quando nós analisamos a Escritura, e sobretudo quando vemos as profecias, capítulo por capítulo, nós vemos que Deus é quem controla a história. Por que Deus deu o sonho a Nabucodonosor? Quando a gente chega no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 29 e 30, nós lemos o seguinte. Olha, eu vou citar os textos bíblicos, tá? E vou lendo os textos bíblicos. Eu preparei os textos bíblicos, separei-os aqui, para que de uma maneira mais rápida a gente possa avançar no tema de hoje. No entanto, você marque o texto bíblico aí e veja depois com mais calma na sua casa, ok? Então, diz o seguinte, Daniel capítulo 2, versículo 29 e 30 diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então, o texto está dizendo que Nabucodonosor tinha pensamentos de como seria no futuro, de qual seria os reinos, de como seria o reino dele no futuro. E Deus faz saber a Nabucodonosor. Mas é interessante porque Satanás não conhecia o sonho, porque Satanás não pode ler a mente do ser humano, mas Deus pode. E é por isso que no sonho, o sonho não foi dito aos adivinhos. Deus providencialmente fez com que Nabucodonosor não se lembrasse corretamente do sonho. Então, por quê? Porque Satanás, mesmo se vocês analisarem o tema depois, o capítulo, Satanás ele aproveita esse momento, né? Porque ele queria desfazer-se de Daniel e de seus 3 amigos. E aparentemente ele iria ter êxito nisso. Porque como os magos, os adivinhos, que eram emissários de Satanás, não conseguiam adivinhar o sonho, porque não sabiam qual era o sonho, então o rei Nabucodonosor pede para matar todos os sábios. Isso incluía a Daniel e os seus 3 amigos, né? É interessante porque o homem faz e Deus desfaz. Deus sempre tem a última palavra. E isso a Bíblia vai nos mostrar uma vez atrás da outra, que Deus sempre tem a última palavra. Então nós vamos viver momentos na história que parece que Deus está perdendo o jogo. Às vezes quando a gente olha para o mundo hoje, parece que Deus está perdendo o jogo. Mas é interessante e é importante, por isso é tão importante nós estudarmos as profecias. Por isso a palavra de Deus que diz,
não havendo profecias, o povo se corrompe. Vamos viver momentos na história em que aparentemente Deus está perdendo o jogo. Mas isso não é verdade, porque Deus tem o controle de tudo. E se Deus está no controle de tudo, Ele não vai ter nenhum problema em dirigir a nossa vida. Não vai ter nenhum problema em dirigir a tua vida. Só Deus poderia revelar toda a história. Quando nós olhamos o texto de Daniel no capítulo 2, nós vemos ali uma estátua. Nabucodonosor teve um sonho, né? Ele sonhou com uma estátua e nós vemos uma estátua muito grande com diversos metais. E vemos que os metais se seguem e que cada metal significa um reino. E o próprio Daniel dá essa interpretação. Então não somos nós que estamos inventando. Daniel diz que cada metal ali significava o reino. E acredito que vocês notaram algo interessante na história da estátua de Nabucodonosor, que ela vai do mais valioso para o menos valioso. E isso é providencial, porque Deus está tratando de revelar algo para cada um de nós. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, e no final, nem ferro puro tem. Deus está dizendo que a história ela vai se degenerar, que vai ir cada vez pior, de mal a pior, né? Como se costuma dizer. O que representa a cabeça da estátua? Nós vemos que a cabeça da estátua representa o Império de Babilônia, do ano 605 ao ano 539. Vemos que o peito representa Medo-Pérsia, do ano de 539 ao ano de 331. Depois, nós temos seguido pelos quadris de bronze, do ano 331 até o ano 168 pelo Império da Grécia. E depois nós temos o Império Romano, que reina do ano 168 até o ano 476. E representado pelas pernas de ferro. E é interessante porque os pés representam o quê? Hoje, a interpretação clássica que nós temos da igreja e por diversos teólogos é que representa a Europa dividida, os 10 reinos que surgiram, né? Eles fazem a interpretação pelos 10 deuses da estátua, os 10 reinos que surgiram na Europa dividida, que se derivaram do Império Romano. Então, nós vamos ver que os pés, nos pés vem uma pedra que foi lançada sem mão e atingiu os pés da estátua. Que isso significa a volta de Jesus. Jesus vai voltar e no momento em que Jesus vai voltar, o reino que está naquele momento são os reinos representados pelos pés da estátua. E por que razão o ferro está misturado com o barro? Nós vamos ver na estátua que todos os reinos são metais. Todos esses reinos eles são metais. Mas, de repente, nos pés existe uma mistura estranha. Ferro e barro. Muitos dizem que representam esses 10 reinos da Europa, né? E que nunca vão se unir. Mas se nós lemos Apocalipse no capítulo 17, a gente vai ver que lá diz que todos os reinos da terra vão se unir. Então, como é que a gente entende isso? Existe uma mistura aqui que tem uma certa consistência. O ferro, né? O ferro ele é bom como o ferro que é, né? Ele tem a sua utilidade. E o barro também tem a sua utilidade. Ele é bom como o barro que é. E onde é que está o problema, então? O problema, e tomem muita atenção a isso, o problema está quando se mistura o ferro com o barro. Nós vemos na estátua que o ferro era algo que já existia, porque ele representava um outro reino. Ele vinha desde as pernas. Então ele representava um reino e então o ferro representa um poder político, um império, um reino mundial. Agora, nós vamos ler alguns versículos à continuação que demonstra que o barro representa a igreja. Ok? Nós vamos tentar ler diversos textos e eu peço para você apontar e acompanhar, vai apontando, porque eu vou ler diversos textos em que, se nós formos abrir todos, nós vamos demorar bastante. Então vamos acompanhar então. A última característica do último reino mundial, né, é que se vai misturar a igreja e o Estado, a religião e a política. Lembram daquilo que eu falei com vocês, da espera de um Messias político? Que o mundo cristão só espera política, política, política. Então, é muito importante a gente entender isso. Agora eu pergunto, é bom ter igreja? Claro que sim, é bom ter igreja. É importante e é necessário ter igreja. E é bom ter um governo? Também é bom ter um governo. E é necessário. Agora, onde é que está o problema?
O problema é quando se mistura as duas coisas. Para os homens não há problema nenhum nisso. Vamos misturar, tudo bem, uma união, é para que sejamos todos unidos. Mas para Deus, as duas coisas não se misturam. Quem é o esposo da igreja? É Cristo Jesus, segundo a Bíblia. Agora, o que acontece quando a igreja sai dessa relação e se mistura? Nós vemos uma deterioração. E nos pés nós temos aqui corrupção, imoralidade, uma mistura abominável diante de Deus. Eu quero ler para vocês uma citação do Comentário Bíblico Adventista, que ela pega um trecho de Ellen White, está no comentário no volume 4, na página 190, e diz assim: a imagem mostrada a Nabucodonosor simboliza a deterioração do poder e a glória dos reinos da terra, e ao mesmo tempo representa adequadamente a deterioração religiosa e moral entre os habitantes desses reinos. Olha que interessante. Quer dizer que quando as nações se esquecem de Deus, ocorre uma deterioração. Quando nós misturamos a religião e Estado, ocorre um grande problema de deterioração. E a Igreja Católica, infelizmente, tem sido expert nisso, em fazer isso, misturar as coisas. O Papa não pode separar as duas coisas porque ele é um dirigente político e é um dirigente religioso. Não é? Hoje o Vaticano é considerado um Estado, não é? Um Estado político. Então, por isso, ele pode dominar as duas coisas. Diz ela no comentário bíblico sobre Daniel, no capítulo 2, versículo 43, o comentário bíblico diz assim: chegamos ao tempo que a sagrada obra de Deus está representada pelos pés da imagem, nos quais o ferro está misturado com barro. Deus tem um povo escolhido cujo discernimento deve ser santificado e não profano. Cada alma leal aos mandamentos de Deus verá essa importante característica na nossa fé. Se o governo honrasse o sábado como Deus ordenava, teriam o poder de Deus e defenderiam a fé que uma vez foi dada aos santos. Mas os governos defenderam o falso dia de repouso e misturam sua fé religiosa com a observância do filho do papado. Olha que interessante esse comentário de Ellen White. Olha agora uma outra citação muito importante. A mistura dos assuntos da igreja e administração política se representa com o ferro e o barro. Olha só, a aceitação nas igrejas do poder do Estado está debilitando as igrejas. É interessante isso, porque isso foi escrito há muitos anos atrás, antes mesmo que o Papa recuperasse o território que ele tem hoje como poder. E ninguém ousaria dizer que o Papa voltaria a ter poder para poder fazer determinada coisa. Isso é muito importante da gente entender no contexto em que isso foi escrito. Agora, eu preciso ver, biblicamente, como é que isso ocorre. Porque eu utilizar, e nós já falamos nisso na primeira reunião, eu utilizar textos do espírito de profecia para determinar uma doutrina não é válido, eu não posso fazer isso. Então, eu preciso, biblicamente, de entender como é que isso ocorre. Ok? Nos pés, nós vemos que existe uma continuação do poder de Roma. Mas é um reino que não é só político, mas que é uma mistura, não é? Existe algo muito profundo aqui nos pés que nós temos que entender. Eles não se unirão debaixo da perspectiva de Deus. Ok? Por quê? Eles dizem que o texto de Apocalipse 17 diz que todos os reinos vão se unir. E aqui diz que eles se misturam e não se fundem, como o ferro e o barro não se fundem. Então, como é que a gente entende isso? É que eles não se unirão debaixo da perspectiva de Deus. Ou seja, eles vão se unir humanamente, mas como é algo que Deus não uniu, é fornicação. Não é algo legítimo. E a igreja, em lugar de, através da palavra, né, tocar corações, converter almas, começa então a usar o governo para os seus objetivos. A igreja abandonou a Cristo, abandonou o esposo. E isso é muito importante nós entendermos. Vamos então a Daniel no capítulo 2, versículo 41. Capítulo 2, versículo 41, diz-nos o seguinte: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro,
pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Olha que interessante. Esse é o texto que nós estamos mencionando sobre a mistura do barro com o ferro. Agora, que tipo de barro é esse? Que tipo de barro é que está aparecendo aqui? É importante nós olharmos os detalhes do texto bíblico. Quando a gente quer entender alguma coisa, é muito importante, às vezes, a gente buscar. Há uma coisa interessante que nós podemos fazer, é utilizar uma concordância bíblica. Você pega uma concordância bíblica, procura uma palavra e vai procurar todos os textos bíblicos que falam sobre determinada palavra. Isso vai ajudar-nos muito a entender o que quer dizer determinada coisa. Então, é o barro que se usa, o barro de oleiro que aparece aqui, né? Barro cozido de oleiro, é o barro que se usa para fazer objetos moldados pelas mãos do oleiro, né? É outra classe de barro. É muito importante nós notarmos os significados nessa interpretação aqui e vermos se ela está correta ou não, com relação aos reinos que se misturam, né? Esses 10 reinos da Europa, etc. Todas essas interpretações. Mas também, nós sabemos que isso está correto, mas vai além disso. Vamos ver Gênesis 2:7, Gênesis 2, versículo 7, e vamos ver a primeira vez que o oleiro usou o barro. Ok? Eu vou ler o texto. Diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. É interessante que diz, formou, pois, não é? Eu pergunto para você agora, alguém aqui já fez um boneco de pó? Embora diz aqui, formou o homem do pó da terra, não é? Em Gênesis 2:7, nós podemos entender que esse pó aqui foi convertido em barro. Vocês lembram-se de como Jesus, uma vez, devolveu a vista a um cego, lá em João, no capítulo 9? É interessante porque ele pegou o pó, cuspiu no pó, fez barro e recriou os olhos do cego. Foi isso que Jesus fez. Ele demonstrou o seu poder de Deus Criador em João 9. Ele recriou os olhos do cego. E olha só, nós vamos ler alguns textos e eu vou dando as referências, tá? Jó, no capítulo 13, versículo 12, diz o seguinte: vossas memórias são como provérbios de cinza, e os vossos corpos como corpos de barro. Olha que o texto está referindo-nos, mais uma vez, como sendo corpos de barro. Jó 33, versículo 6, diz assim: sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro, formado do lodo. Jó 33, versículo 6. Isaías 64, versículo 8, e é muito importante esse texto, lembre-se bem, diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós, o barro. O mesmo barro que aparece lá em Daniel 2. E tu, o nosso oleiro. E todos nós, a obra das tuas mãos. Resumindo, Deus trabalhou como oleiro, Deus nos formou com suas mãos. Ok? Isso é o que o texto está dizendo. Lá em ligação com o texto de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Agora é muito importante. O homem, no entanto, ele era um boneco, mas ele não tinha vida. Ele não tinha vida. Mas quando a gente lê lá em Gênesis 2:7, diz que formou o Senhor o homem do pó da terra. E o que ele fez? Soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Fôlego de vida, a força vital. Quando se juntou os dois, as duas coisas, não é? O barro e o fôlego de vida, então o homem passou a ter vida. Nós, quando olhamos para o barro de Daniel 2, nós vemos, em primeiro lugar, um corpo literal de um ser humano? Não. Né? No entanto, embora a gente leia outros textos e vemos isso quando se fala de um barro e se ligado a essa questão da estrutura do corpo do ser humano, no entanto, nós devemos lembrar que deve ter ali, o barro que aparece aqui em Daniel, deve ter um significado simbólico e não literal. Porque não é literal, ele está falando de simbolismo profético, simbologia profética. Então não é um corpo literal. Qual seria o significado simbólico, então, disso? Vamos ler Jeremias 18, no capítulo 18, versículo 1 ao 6. Olha só o que o texto de Jeremias está dizendo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso,
conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que representa o vaso que se quebrou? Lembrando de Isaías 44, que diz: eu sou teu formador. Mais uma vez, uma linguagem de oleiro, né? Israel foi levado cativo para a Babilônia. O texto de Jeremias está falando de um Israel, de um povo que foi levado cativo para a Babilônia. Esse era o vaso que foi quebrado. E depois Deus voltou e fez um vaso novo. Restaurou Israel. Ok? Lá no verso 5 que a gente viu. Versos 5 e 6. Né? O que fazia o oleiro? Ele representava... Então ele representava, o barro ali representava a nação de Israel. Quer dizer que Deus está comparando ao povo com o barro, ok? A nação escolhida, a igreja de Deus do Antigo Testamento. O barro ali manifestado, representando a igreja de Deus do Antigo Testamento. Agora nós precisamos conectar esse texto aqui com mais um texto, que é um texto de Ezequiel. Está no capítulo 37. É um texto muito conhecido de todos nós, o Vale dos Ossos Secos, que acredito que todos vocês já ouviram falar, mas marca lá, lê depois com atenção Ezequiel no capítulo 37, tá bom? Ezequiel, ele vê um vale que está cheio de ossos secos. E o que representam esses ossos secos? O cativeiro de Israel em Babilônia. Tem o mesmo significado. Ezequiel foi um profeta contemporâneo de Jeremias que se levantou para falar sobre o cativeiro de Babilônia. Então, esses ossos secos representam o cativeiro de Israel em Babilônia. E eles morreram como nação. São ossos secos que estão ali representando uma nação que morreu. Então, o mesmo de Jeremias aqui está profetizado. O vaso do oleiro, os ossos secos no vale, significam exatamente a mesma coisa. Ezequiel profetizou o que aconteceu. Ok? Se nós entendermos isso, todos os ossos no vale, quando vocês começam a ler, você vai ver que há um momento em que Ezequiel profetizou e ele disse que viu os ossos e que de repente os ossos se ordenaram todos e que haviam tendões e de repente sobre os tendões passou a ter carne e sobre a carne pele e se tornou um corpo novamente. Mas quando a gente lê com atenção o Ezequiel 37, diz que os corpos estavam sem vida. E aí nós vemos a comparação de Gênesis 2, no versículo 7, em que diz que o corpo foi moldado pelo barro, mas que estava sem vida. Só que em Gênesis é um ser humano fisicamente, feito pela mão do oleiro. Mas em Ezequiel, Deus faz não como um indivíduo na criação, mas faz com uma nação, faz com o seu povo escolhido, a sua igreja escolhida. Ou seja, a criação física de Adão e a criação do seu corpo, né, pela mão de Deus, como um de oleiro que moldou e que lhe soprou o fôlego de vida. Deus está mostrando aqui ao povo que é a mesma coisa. É o mesmo que dizer que a nação de Israel no Antigo Testamento é a igreja de Cristo que volveria a recriá-la depois do cativeiro. Então Deus daria novamente vida ao povo de Israel, à igreja de Deus no Antigo Testamento, depois do cativeiro. Ele iria restaurar a nação. Mas nós vemos algo importante no texto, que diz que Deus envia o Espírito, o fôlego de vida. Lembrando que Jeremias diz que depois desses dias, olha só que interessante, como estão conectados os profetas. E é por isso que nós temos que buscar nos textos. Que Jeremias dizia, depois desses dias eu farei o quê? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E Jeremias estava falando depois do cativeiro. A mesma coisa que lá em Ezequiel, dizendo que depois aqueles ossos secos, Deus devolveria vida para eles. Então, literalmente, Deus tomou barro literal e formou o homem literal. Com suas próprias mãos, ele formou literalmente o corpo do homem, ele deu fôlego de vida, literalmente, né? Para que ele pudesse respirar. Mas em Daniel 2, nós estamos falando de símbolos, não é literal. Não do literal. Então, nós encontramos que Deus tomou uma nação,
desde os dias de Abraão e formou com cuidado desde as suas próprias mãos. Ele tomou um povo da nação a partir de Abraão e formou e cuidou com as suas próprias mãos. Depois de formar a Israel com barro, né, lembrando Jeremias 18:6, é importante nós entendermos que depois que Deus aí tomou o barro simbólico e formou ali no Antigo Testamento o seu corpo espiritual, é interessante que ali mostra que Deus, ele não deu fôlego de vida ou espírito de vida, mas ele deu o Espírito Santo. E é muito importante a gente entender isso. E é por isso que o corpo se moveu. É por isso que o corpo se moveu. Vamos ao Novo Testamento. O que acontece no Novo Testamento? A igreja, quem é que formou a igreja no Novo Testamento? Cristo Jesus, não é? Com as suas próprias mãos. Jesus disse, tu és Pedro, tu és rocha, né? Significa, mas sobre essa rocha, ou seja, sobre mim, eu edificarei a minha igreja. Sobre mim se edificará a igreja. Então, quem é que escolheu os 12, que são os fundamentos da igreja? Quem foi? Foi Jesus. Jesus que escolheu os 12, que seriam os fundamentos da igreja. Quem é que derramou o Espírito Santo? Outra vez Jesus. Formou a igreja de barro espiritual, não literal. Do mesmo jeito como ele formou a Israel. Agora, antes do Pentecostes, como é que estava o corpo de Cristo? Como é que ele estava antes do Pentecostes? Antes que estivessem em um só pensamento. Pedro era um braço jogado para lá, não é? João era uma cabeça jogada para lá. Tiago era um fígado cirrótico jogado para o outro lado. Cada um para o seu lado. Mas 10 dias antes do Pentecostes, o que Cristo fez? Cristo juntou-os. Juntou o seu corpo. Formou com as suas próprias mãos. Isso é muito importante a gente entender. Porque depois deles estarem juntos, o que faltava? O Espírito de vida. E é quando veio o Espírito de vida. Quando é que veio? No Pentecostes. No Pentecostes foi que foi derramado o Espírito de vida. E Cristo, então, tem aí um corpo vivo. Então, simbolicamente, o que representa o barro? A igreja, o corpo de Cristo. Então, não só com o Espírito de profecia, mas com a Bíblia, nós vemos que, simbolicamente, o barro representa a igreja e o ferro representa o poder político de Roma. Então, nós vemos em Daniel 2 claramente revelado que o último poder que governará neste mundo será um poder romano e que será um poder político e também religioso. Ficou claro isso para cada um de nós? É muito importante nós entendermos isso. Claramente, Daniel 2, desde ali das primeiras profecias, em Daniel 2, a Bíblia demonstra claramente que ele está falando de um poder que os pés da estátua, o momento em que nós vivemos hoje, antes da volta de Cristo, o poder que vai governar um poder romano e que será um poder político e também religioso. Eu termino com uma citação do Espírito de Profecia, que diz assim, muito conhecida de todos nós, mas é importante para a gente também adentrarmos no próximo estudo que vamos ter. Diz assim, estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Cada elemento de energia está prestes a ser posto em ação. Repetir-se-á a história passada. Antigas controvérsias serão revividas e perigos rodearão de todos os lados o povo de Deus. A tensão está se apoderando da família humana. Está permeando tudo na Terra. Estudai Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. Isso está em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 116. Ok? A minha pergunta para você, nessa noite, a pergunta é, onde você vai estar no meio de tudo isso? Onde vai estar quando todas essas coisas realmente mostrarem a sua face? Porque Deus tem um plano para cada um de nós. É como se você fosse pegar um voo. O voo vai sair se você chegar ou não. O voo vai sair. Nós não temos que ficar receosos, nem aflitos, porque tudo isso
Tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós vimos e tudo aquilo que nós vamos ver só demonstra uma coisa: que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da história. E Ele não vai ter nenhum problema em controlar e cuidar da minha vida e da vida de cada um de vocês. Então nós não temos o que temer com relação ao futuro, porque nós, por meio das profecias, nós podemos ver que Deus tem cuidado de tudo. Que o Senhor nos abençoe. Na próxima semana nós vamos começar a ver um pouco sobre a estrutura de Daniel e de Apocalipse, para depois nós podermos entender e interpretar corretamente as profecias. Ok? Que o Senhor nos abençoe. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. Lembrando que se alguém tiver alguma questão, por favor, coloque aqui nas questões aqui, ou podem depois falar em particular, pode colocar aqui no bate-papo, ou pode depois falar em particular, ok? Nós vamos ouvir agora uma canção e que traz um tema, tem tudo a ver com aquilo que nós temos estado estudando. Eu gostaria que você meditasse na letra dessa canção, ok? Vamos ouvir. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor. Os remidos ressuscitam entre hosanas e louvor. Mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, ouço o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta
Eterno e querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de uma vez mais abrirmos a Tua Palavra, entendermos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ajuda-nos a descansar nas Tuas promessas, ajuda-nos a descansar na Tua verdade, ajuda-nos a continuar buscando essa verdade de maneira poderosa e que possa ser Tu, por meio do Teu Santo Espírito, a falar aos nossos corações e a dar-nos a interpretação que o Senhor pretende para cada um de nós. Fica conosco, que abençoe o lar de cada um aqui representado, que possamos ter uma semana abençoada na Tua companhia, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela presença de todos. Na próxima semana continuaremos com as nossas reuniões sobre profecias, ok? Um abraço a todos.